Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Alexandre mais uma vez e dessa vez, galera, eu não vim para falar, sobre investimento, mas sim de economia. Tá certo que a criação desse canal foi voltado para falar sobre investimento, Mas não dá para desassociar investimento de economia e política, Uma vez que isso tudo, a meu ver, está tudo englobado. Bom, galera, esse vídeo é para a gente poder discutir com relação à reforma tributária, a nova reforma tributária, né? A tão discutida, tão estudada, tão analisada, entre aspas, que veio aí sendo discutida há anos, mas que ao invés de os parlamentares sentarem para discutir essa nova reforma tributária, simplesmente aprovaram ela a toque de caixa, mediante aí várias liberações da RP2, emendas de relator, O famoso orçamento secreto antigamente, hoje é emenda de relator, Foram mais de a casa de 7 bilhões disponibilizados pelo governo aí para que essa emenda, para que essa reforma passasse na Câmara e hoje ela se encontra no Senado. Mas vocês sabem, gente, dizer qual que é a reforma que nós teremos? Você sabe o que essa reforma vai impactar na vida de todos nós brasileiros? O que isso vai impactar no seu bolso, no bolso do seu familiar, da sua mãe, do seu pai, da sua avó, do seu avô, dos seus filhos? Você tem a noção? Já pararam para pensar? Porque estão revelando, dizendo que a nova reforma tributária ela vai simplificar impostos e, em tese, ela baixaria os valores dos impostos. Mas estão dizendo aí que a alíquota mínima seria de 27%, sendo assim a maior alíquota do mundo. Como sempre, o Brasil sempre em primeiro lugar, E essa reforma, gente, ela não vai vir para, a meu ver, para simplificar impostos. Ela vai vir mais para quebrar com a classe média, porque hoje o país tem bastante pessoas, sim, abaixo da pobreza? Tem, a gente não pode negar isso. Tem pessoas pobres? Tem pessoas pobres, mas a grande maioria são pessoas de classe média baixa, tá? Nem alta, mas baixa. E essa classe média baixa vai acabar pagando um pato, bem como as pessoas pobres e aquelas que estão abaixo da linha da pobreza. Porque uma coisa é certa, a corda nunca estoura do lado mais forte, é sempre do lado mais fraco. Então hoje a gente vai discutir a questão, A gente poder debater. O que você acha dessa reforma? O que ela vai trazer para a gente de importante, de bom? O que vocês acham? Eu separei um texto aqui do Juan Carlos C. Gonçalves. Ele escreveu esse texto em 8 de junho de 23, tá? Ele diz assim que desde a Constituição de 88, os brasileiros passaram a ter 3 certezas na vida: a morte, os impostos e que o governo eleito tentará aprovar uma reforma tributária ampla. Até agora, o verbo é tentar, pois apesar dos esforços, as tentativas sempre morreram na praia. Hoje a gente tem que verificar que essa reforma tributária ela foi aprovada muito rápido, com toque de urgência na Câmara dos Deputados, através daquilo que eu falei para vocês, com emendas liberadas pelo governo. Isso é de se estranhar, gente, porque essa reforma tributária está colocando muita coisa, muito jabuti dentro dela, da qual não está sendo uma reforma econômica, mas sim uma reforma ideológica, tá? E isso vai impactar na vida de todo o brasileiro e não só na vida econômica, mas ao que dá a entender, na vida de costumes também. Aí embaixo ele diz: não poderia ser diferente. O Brasil tem o quinto pior sistema tributário do mundo, entre 190 países analisados pelo Doing Business do Banco Mundial. Os custos para operar o negócio no Brasil são aproximadamente 1,7 trilhão mais altos do que a média dos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, ou seja, a OCDE. A maior parte disso se dá em virtude da complexidade tributária, o que poderia ser solucionado com uma tal reforma tributária ampla, uma reforma que toda a classe política se diz favorável. Isto até, é claro,
começarem a se discutir os termos. E o problema está justamente aqui, os termos, gente. Foi colocada nessa reforma o imposto seletivo, e esse imposto seletivo está dando uma dor de cabeça porque ele está com uma peça de ideologia. Conseguiram colocar ideologia política dentro de uma reforma tributária. E isso a gente vai começar a ver mais daqui para frente. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre o ESG, a Agenda de Governança Socioambiental. Procurem saber sobre esse termo, gente, e vocês vão entender que são empresas multinacionais, são empresas consideradas aí as grandes empresas do mundo, que através dessas políticas de mercado começam a interferir nos governos mundiais. E o Brasil, ao que tudo indica, está sendo palco, exemplo, está sendo como que eu posso dizer? Está sendo a isca. O Brasil está sendo experimento dessa pauta. Em esforço dessa vez, a promessa saiu do papel, o governo Lula criou a Secretaria Extraordinária do Ministério da Fazenda, escolhendo o economista Bernard App, que integrou o Ministério da Fazenda entre 2003 e 2008, ao comandar a Secretaria de Políticas Econômicas e a Secretaria Extraordinária de Reformas Econômicas e Fiscais. Ele é considerado uma referência no debate sobre a reforma tributária no país por ter dirigido o Centro da Cidadania Fiscal e ter sido o coautor de uma das principais sugestões de reforma tributária discutida no Legislativo, que é a proposta de emenda à Constituição 45, cujo autor é o deputado federal Baleia Rossi. Essa proposta 45 aqui, do Baleia Rossi, ela trouxe várias coisas polêmicas, tá? Polêmicas, que é o caso do imposto seletivo, que a gente vai abordar mais para frente. Vocês vão entender o porquê isso pode impactar significativamente na questão das empresas, principalmente do médio e pequeno empreendedor. Nessa semana, o relator do grupo de trabalho, deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP, apresentou as principais diretrizes para a elaboração da proposta de emenda constitucional, a PEC, que trata da reforma tributária, em um grupo de trabalho da Câmara dos Deputados. Os principais pontos destacados são a criação do imposto sobre o valor agregado, o IVA, com 4 alíquotas, a criação de um imposto seletivo para itens prejudiciais integrados com a Zona Franca de Manaus, a criação de benefícios para educação, saúde e transporte público, tornando-os mais baratos para consumo, ao passo que se cria um imposto seletivo para incidir sobre produtos, serviços que causem prejuízo à saúde e ao meio ambiente. Tá aqui, galera, ó, meio ambiente, guardem essa palavra. A criação de um modelo de devolução de impostos incidentes no consumo de famílias para baixas rendas, que funcionará como cashback ou cashback rosa, A criação de um fundo de desenvolvimento regional para compensar as perdas de arrecadação dos estados e municípios durante a transição dos sistemas tributários. A promessa é que a PEC seja apresentada a partir das diretrizes encaminhada para a votação. Bom, isso aqui, ela na época lá em junho, ela já foi apresentada e votada daquela forma, daquele jeito. A questão aqui, gente, é o seguinte: essa reforma ela foi aprovada, ela não foi discutida. Os parlamentares da direita que tentaram questionar, que tentaram mais tempo para discutir, não tiveram tempo, ela passou com folga na Câmara dos Deputados. Dentro dessa PEC, tá, a ideia na época da criação dessa PEC, do IVA, ele unificar os impostos. Unificando os impostos, em tese, outros impostos seriam extinguidos, unificados em um só, e em tese as alíquotas abaixariam. Só que essa proposta, essa versão do IVA brasileiro, ela traz várias deformidades, vários jabutis que não dá para entender. Na Europa, uma das teses da criação do IVA foi porque na Europa
eles precisavam criar um imposto. A ideia da criação do IVA era a criação de um imposto sobre bens e consumo, tá? Mas hoje a gente pode perceber que o que mais se destaca no mundo, o que mais cresceu, o que mais gerou renda é a prestação de serviço. Hoje o serviço ele corresponde aí no mínimo a mais de 50% de tudo que é arrecadado no país, tá? E o que acontece? O Congresso não teve esse feeling para poder discursar sobre isso. Uma vez essa proposta sendo aprovada do jeito que ela está, ela vai impactar muito no setor de serviço. Aquele serviço que, vamos supor, antigamente você pagava R$10, você vai pagar no mínimo 20. Porque não é um imposto que foi concebido na época na Europa para incidir sobre serviços. Mas isso fica a cargo para uma outra discussão mais tarde, né? A principal das discussões aqui é sobre esse imposto seletivo aqui, da qual causem prejuízos à saúde e meio ambiente. E vamos lá, galera. Imposto seletivo causa prejuízos à saúde e meio ambiente. Bom, o que a gente entende sobre isso é que eles querem restringir o consumo de certos produtos que sejam nocivos à saúde. Até aí se entende o cigarro, né, o tabaco, bebidas alcoólicas, bebidas açucaradas, que é o caso dos refrigerantes e alguns sucos, e outros alimentos processados que fazem mal à saúde. Mas a principal questão aqui não é só isso, é essa questão de meio ambiente. Qual é o produto que possa ser prejudicial ao meio ambiente? Todos nós sabemos que o governo Lula não é digamos assim, uma pessoa amigável com o agronegócio. E todos nós sabemos que essa agenda ESG, se você não sabe, você vai ter a oportunidade de saber, que é uma agenda que quer abolir, né? Então, o que eu posso dizer? Ele quer abolir as questões nacionais. A empresa tem que se enquadrar nas suas regras ou ela está fora do mercado praticamente. E hoje a gente vê no mundo inteiro, né, que muitos aí da área progressista, né, a famosa agenda woke, também é um termo, se você quiser pesquisar, pesquise, você vai gostar muito de saber o que vem a ser isso. Eles querem abolir o uso, né, o consumo da carne animal, dizendo que a carne animal faz muito mal à saúde, faz muito mal ao meio ambiente, dizendo que o boi, eles peidam muito e isso acaba causando o efeito estufa, destruindo a camada de ozônio e, por consequência, o aumento global. Gente, essa questão do meio ambiente incidida dentro dessa reforma tributária, isso daí vai pegar muita gente de calça curta. Eles podem inventar muita coisa. Todos nós sabemos que o nosso agronegócio, uma das suas grandes exportações, é justamente a respeito da carne bovina, carne suína, né? O Brasil é um grande exportador. E a gente sabe que a gente tem um grande rival lá na Europa, que é a França. Ela está tentando de tudo destruir o agronegócio, não porque o agronegócio brasileiro é desmatador, que não respeita o meio ambiente. Não, não é isso. É que no protecionismo francês, eles tentam de todas as formas destruir o agronegócio brasileiro. E essa questão relacionada ao meio ambiente na nossa reforma tributária pode ser a pá de cal sobre o nosso agronegócio. Então, gente, se você tem o seu deputado aí, se você sabe, tenta mandar e-mail, tenta de alguma forma entrar em contato. Deputado não, né? Senador, porque já passou na Câmara dos Deputados, não sei se vota mais para os deputados, mas se essa parte aí do meio ambiente passar, a gente vai ter sérios problemas. Mas você que gosta daquela cervejinha, daquele churrasquinho, você acha que você vai ter vida fácil? Com certeza não. Ainda mais com a questão da regulamentação do mercado de carbono, que é outra coisa que querem colocar nessa reforma tributária. O que é o mercado de carbono?
é você, todo aquele, é o efeito estufa, é o seu peido, é o que você come. Quanto mais você come, mais você peida, mais você denigre o meio ambiente, mais você ajuda no efeito estufa. Já imaginou você ter um crédito, uma cota de carbono, que você não pode comprar lá aquela sua picanha, seu contrafilé, você pode comprar aí no máximo 100 gramas por mês, porque se você estourar a sua cota, você vai ter que pagar mais sobre isso. Você já parou para pensar como que vai ser a sua vida, a vida da sua família, se isso passar? Pois é, meu amigo. Comece a pensar, porque eu vou falar para você, não está fácil. Eu queria falar a respeito dessa reforma tributária justamente nessa questão aqui, tá? Porque eu acredito que vai ser uma das coisas que mais impacta, vai mais impactar para a vida dos brasileiros. Essa questão do meio ambiente inserido dentro de uma reforma tributária. Bem como a alíquota do IVA, que até hoje nós não sabemos qual é o valor da alíquota. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Nem mesmo o presidente se bobear. Nem ele, nem o ministro Haddad, ninguém sabe. Mas uma coisa é certa, essa alíquota vai ser a maior do mundo e vai doer bastante no nosso bolso. Beleza, galera? Então o vídeo é esse, é mais aí um comunicado, um desabafo, para a gente poder debater o que vocês acham que vai ser essa reforma tributária. Coloquem aí nos comentários, tá? Não deixem de colocar, coloque o que você pensa, que você tem toda a liberdade para concordar ou discordar, tá ok? Sinta-se à vontade, tá bom? Galera, é só isso. Não se esqueça, se você puder deixar um like aí ou um dislike, fica a seu critério, o que importa é você participar, tá? A sua opinião vai ser muito bem respeitada aqui. E se você puder também, se inscreva aí no canal para a gente poder ir debatendo essas ideias aí. Política, finanças e investimento. Isso está tudo junto e misturado. Beleza, galera? Falou, até mais!